Vou gravando aí. Então tá, gente, dia 14 de julho de 2023, prévia da dissertação do Léo Ribas, tá? Aí com o grupo Locomotion. Léo, tudo contigo aí, cara. Tá, vou compartilhar aqui com vocês. Tem que achar isso. Onde é que tá E essa até para coisa deixar aqui como agora? registro, né? Lembrem de, se alguém puder, para mim aí pegar registros de tempo, das etapas, de introdução, método, resultado, discussão, conclusão, e anotarem também, tá? E fazer o exercício aí de crítica e tal, para o Léo ter o que trabalhar, pegar pontos, né? Gente, lembrem Isso. que Eu a que... defesa, ela é um pouco variada, eu não lembro o que está realmente oficialmente no pós, mas é importante que a gente consiga ali fazer uma defesa que não seja muito longa, né? Então, eu prefiro que É de seja... 20 a 30 minutos, Léo. Então, tá, é isso aí mesmo que eu... Perfeito. Nem vou Ah, dizer o que eu ia dizer, que era exatamente. Peraí. Não é que tem que cuidar, porque o Ribas, ele adora extrapolar, né? ah. É isso aí. Sacanagem, Da Léo. outra vez a gente falou isso para ele, ele ficou 40 minutos falando com a gente, Léo. Tá. Pior. Eu vou ter que atalhar, eu vou ter que atalhar muita coisa aqui, então, porque eu já tirei. Vamos lá. Acho que 30 eu consigo. Ah, beleza. Vamos lá, então, gente? Vamos lá. Vou começar, então, tá? Boa tarde a todos. O meu nome é Leonardo Rossato Ribas e vou apresentar minha dissertação de mestrado com o título de Comparação do perfil força-velocidade na aceleração de velocistas, sapatilhas de prego versus tênis de corrida. Meu orientador é o professor e doutor Leonardo Alexandre Pereira Tartaruga. Um sumário do trabalho, ele está composto por uma introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão e aplicações práticas. Em eventos que têm a velocidade como capacidade física condicional, velocidade máxima e principalmente a capacidade de aceleração são fatores determinantes no desempenho. Quando a gente fala de velocidade, logo a gente lembra das provas do atletismo, em especial as provas de 100 metros, 200 e 400 metros, que são as provas oficiais da World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, inclusive isso das provas outdoor, né, as provas ao ar livre. E no nosso estudo, a gente usa a prova dos 100 metros por ser feita em linha reta, né? E também é uma prova onde os atletas conseguem ter uma aceleração completa, atingir velocidades acima de 12 metros por segundo, acima de 44 quilômetros por hora. Ela tem como sistema predominante o sistema TP-CP e necessita de grande potência muscular, em especial na fase de aceleração. Essa velocidade, a velocidade top, velocidade máxima é atingida aproximadamente entre 50 a 60 metros, alguns atletas chegando a 70 até 80 metros algumas vezes, né? Se formos relativizar esse tempo, um tempo de 10 segundos, que é um tempo de nível internacional, de nível de excelência, de elite, né? A gente teria, então, aí por volta de 55 a 65% do total de tempo relativo à prova em aceleração, o que significa mais ou menos 5,5 a 6,5 segundos de prova, né? Interessante sempre de salientar que em eventos como Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, os atletas campeões dessas provas são considerados os humanos mais rápidos da face da Terra. Aqui eu trago os resultados do Campeonato Mundial de Londres de 2017, a prova dos 100 metros, inclusive foi a última prova do Usain Bolt, aquele aparece em terceiro lugar, né? A prova a cada 10 metros, o tempo de cada 10 metros, na parcial de cada 10 metros de cada um dos 8 finalistas. E aqui nesse retângulo laranja, o momento aproximado onde esses 8 atletas atingiram a sua velocidade pico, velocidade máxima, o que a gente poderia, inclusive, dizer que tudo que vem antes dessa velocidade máxima seria uma aceleração, né? Portanto, para atingir esse pico, eles correm ali entre 5,6, 5,7, 5,8 segundos até 7 segundos e meio de prova, num total de 10 segundos, aproximadamente 10 segundos dessa prova. Aqui eu tenho uma figura de um esquema
dos 100 metros rasos, né? E a aceleração é a habilidade em alcançar a maior velocidade possível no curto período de tempo, é sustentado pelos componentes mecânicos do sistema neuromuscular, força, velocidade e potência, e especificamente pelo perfil força-velocidade. Essa mesma figura que aparece aqui, né, são as fases da prova dos 100 metros, e a gente pode dividir em 3 fases, né? A fase de aceleração a gente consegue verificar que é a maior fase, em vermelho. Deixa eu ver só. Daí eu estou esperando. Desculpa. Em vermelho é a aceleração e azul a gente tem a velocidade máxima. E depois a velocidade submáxima ou de manutenção, alguns autores colocam como desaceleração, tá? E a gente consegue já ver nesse esquema que a fase de aceleração é a que compõe o maior percentual, maior proporção do tempo aí nessa prova de 100 metros. Opa! Ainda corroborando com esses dados, né, de acordo com o segundo Telles do Little, citados por Couto Mazzini aqui, o Telles foi treinador do Carl Lewis que teve 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né, o mesmo feito que Jesse Owens em 1936, Jogos de Berlim, e eles fazem uma divisão, né, uma divisão percentual da prova de 100 metros, também dando um percentual bem alto para aceleração de 64%, de acordo com alguns estudos aí desses autores e desses pesquisadores. Mostrando aqui agora o modelo dos 100 metros, de acordo com o Campeonato Mundial de Berlim 2009, onde o Bolt fez o recorde mundial de 9,58. Então, a gente tem aqui o modelo da prova. Aqui no eixo horizontal, a gente tem o percentual da velocidade obtido a cada 10 metros, né? Aqui nesses triângulos, os percentuais. Aqui no eixo vertical, a gente tem a velocidade em metros por segundo, e a gente consegue verificar que a velocidade máxima é atingida, ou velocidade top é atingida aproximadamente com 60 metros, né? Depois ele já tem uma queda dessa velocidade, com 30 metros, que a gente refere aqui os 30 metros, porque a nossa pesquisa é feita sobre testes de 30 metros de aceleração, ele já está a 93% da sua velocidade máxima, né? E nesses primeiros metros, a velocidade ela sobe de forma exponencial bastante rápida até atingir a velocidade máxima. E ainda contra a aceleração, né, na aceleração de sprint, os membros inferiores devem produzir grande nível de força horizontal, né, dos pés sobre o solo, para atingir altas velocidades. E essa velocidade, essa aplicação de força, deve ter uma direção, e essa direção, para ter uma melhor efetividade, deve ter uma direção anterior-posterior, né, ou mais horizontal possível. Aqui a gente tem essa figura. Nessa figura a gente consegue verificar uma força vertical, uma força horizontal. Como essa força vertical ela é maior que a força horizontal, a gente consegue ver uma resultante, uma força total mais verticalizada. A gente até poderia dizer que aqui seria já chegando num movimento de velocidade máxima do atleta. Nessa outra figura, a gente consegue então entender que essa aplicação de força deve ser realmente muito grande, de acordo com os autores, mas também a direção faz uma grande diferença, também de acordo com o que os autores falam, né? Então, aqui essa mesma força aplicada por esse atleta, que é essa mesma força aqui, tem a mesma grandeza, a gente consegue verificar que o deslocamento do centro de massa desse que fez uma força mais verticalizada é muito menor do que esse outro atleta que fez uma força mais horizontalizada, né? Então, ele teve uma direção anterior-posterior melhorada, o que faz também uma melhor efetividade desse deslocamento do centro de massa. Quanto ao perfil força-velocidade na aceleração, ele é um método simples, né? Estima potência, força e velocidade na aceleração do sprint. Ele é baseado numa abordagem da dinâmica inversa aplicada ao centro de massa.
estima média escalonada das forças de reação do solo no plano sagital durante a aceleração, usando apenas dados antropométricos e espaço-temporais, como estatura e massa, né, e também os tempos de cada 5 metros durante essa aceleração de 30 metros. Aqui nessa figura, então, eu tenho o perfil força-velocidade de 2 atletas, um aqui em azul, tá aqui esse aqui, né? E o rosa, ou o vermelho aqui, também o vermelho e rosa, enfim. No eixo vertical tem força e potência, e no eixo horizontal a velocidade. E a gente consegue verificar, então, essa questão da dinâmica inversa, onde na largada, onde o corpo tenta sair de uma inércia, onde o corpo está parado, precisa de uma aplicação de força muito maior, e à medida que ele vai ganhando velocidade, ele vai diminuindo essa aplicação de força horizontal, né, no sentido anterior-posterior. E entre esses dois atletas, a gente consegue verificar, então, que um aplica mais força no início da aceleração, o outro um pouquinho menos de força. No entanto, a diminuição da razão de força não é maior do que, nesse azul, ele diminui mais essa razão de força do que o em vermelho, ele perde mais velocidade, então, nessa aceleração. Tá? Então, através do perfil força-velocidade, a gente consegue verificar como se comporta essa velocidade, essa força e, então, a potência durante a aceleração. E a técnica permite determinar as variáveis individuais do perfil força-velocidade durante uma aceleração máxima de sprint, como força máxima teórica, que é o F0, a velocidade máxima teórica, que é o V0, a velocidade máxima, que é o Vmax, a inclinação da relação força-velocidade, slope force velocity, a potência horizontal máxima, Pmax, a diminuição da razão de força, DRF, e a razão de força máxima, que é a RF max. A partir dessa análise inicial, duas lacunas surgem, né? O tipo de calçado e o nível de desempenho. Então, perguntas de pesquisa. Em sprint, durante a fase de aceleração, velocistas utilizando sapatilhas de prego ou tênis de corrida convencionais mostrariam perfis de força e velocidade diferentes? E uma segunda pergunta, em sprints, durante a fase de aceleração, velocistas de níveis de desempenho distintos mostrariam um perfil de força e velocidade diferentes? Então, o objetivo da pesquisa, um objetivo geral, é comparar a magnitude do perfil força e velocidade na aceleração entre o uso das sapatilhas de pregos e o uso do tênis convencional, e comparar a magnitude do perfil força-velocidade na aceleração entre um grupo com melhor desempenho e um grupo com um desempenho não tão bom ou pior, né? Quanto aos objetivos específicos, comparar as diferenças nas variáveis determinantes do perfil força-velocidade, incluindo a força máxima que o sistema é capaz de gerar quando a velocidade é zero, a velocidade máxima que o sistema é capaz de gerar quando a força é zero, e a potência que pode ser produzida a partir da relação entre a força e a velocidade. Materiais e métodos. O delineamento trata-se de um estudo transversal, quantitativo e comparativo em duas condições. Corrida com uso de sapatilhas de prego e corrida com uso de tênis convencionais. E entre dois grupos de velocistas, o corredores T30 sub, com melhor desempenho no teste de 30 metros, e corredores T30 over, com pior ou menor desempenho no teste de aceleração de 30 metros. Tá? Então, no grupo do T30 sub, os atletas correram o 30 metros, né, o teste de 30 metros, abaixo de 4,20, 4 segundos e 20, enquanto que no T30 over tiveram seus tempos acima de 4,22 segundos. Quanto à amostra, os critérios de inclusão: atletas velocistas masculinos em nível regional e nacional, corredores de 100, 200, 400 metros, provas de velocidade, né, e participam de campeonatos estaduais e nacionais, idades entre 18 e 30 anos, tempo superior a 3 anos de treinamento, e todos filiados à Confederação Brasileira de Atletismo, que é a CBAT, né?
O projeto obteve a aprovação do Comitê Ético em Pesquisa, o COMPESC, e todos os sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes de participar dos estudos. Quanto ao critério de exclusão, presença de doenças crônicas relacionadas a problemas cardíacos, presença de doenças respiratórias e comprometimento muscular ou articular que impedisse a realização de exercícios físicos com segurança. Quanto à amostra, a gente teve 2 momentos de amostra, né? Primeira amostra, 24 participantes. No primeiro, onde em 2 condições, né? Uma utilizando as sapatilhas de pregos e comparando com a utilização de tênis convencionais. Num segundo momento, esse grupo de 24 foi dividido em 2 grupos de 12 atletas, um grupo com os melhores tempos, ou seja, abaixo de 4,20 na aceleração de 30 metros, e acima de 4,22, o outro grupo, né, que teve o pior desempenho, ou menos bom, né, enfim, 4,22, essa foi ruim. 4,22, acima de 4,22. Quanto ao cálculo amostral, foi realizado através do software G-Power 31992, foram adotados um alfa de 0,05, um poder de 0,80, tamanho de efeito 0,45, base da variável de desfecho principal, tempo dos 30 metros, do estudo de Marilpa e Kudip, de 2018, e correlação entre as medidas repetidas de 0,5. As variáveis de caracterização da amostra, idade, estatura e massa corporal. As variáveis dependentes quanto ao desfecho principal, o perfil força-velocidade, né, que analisa a força, a velocidade e a potência. Quanto aos desfechos secundários, a gente teve a velocidade máxima alcançada durante o teste de 30 metros, que é o Vmax, o V0, que é a força anteroposterior máxima estimada, o F0, desculpa, o V0 como velocidade anteroposterior máxima estimada, Pmax, que é a potência anteroposterior máxima estimada, o DRF, que é a capacidade do atleta de limitar a queda da efetividade durante a fase de aceleração, é a diminuição da razão de força, né? A inclinação da força-velocidade, o RF10, que é a efetividade mecânica dos primeiros 10 metros do sprint, e o RF Max, que é o pico de efetividade máxima durante o sprint. Quanto às variáveis independentes, a gente teve o tipo de calçado, então as sapatilhas de pregos e os tênis convencionais, né? E o nível de desempenho, que são 2 grupos, né? Desempenho dos 30 metros, abaixo de 4,20 e acima de 4,22. Quanto às variáveis de controle, as avaliações todas foram feitas sempre em pista sintética, todas elas foram pista sintética e sempre com pista seca, nunca com chuva. Quanto ao material usado para a coleta, né, na coleta, a gente usou uma balança digital portátil, porque a gente teve que levar essa balança aos locais de avaliação, né, com precisão decimal e com capacidade de até 150 kg, uma trena de aço, né, para a gente fazer a avaliação da estatura, um iPhone 7 Plus para utilização do app mais Sprint, né, um tripé para colocação desse iPhone, o app mais Sprint e uma trena de 50 metros para fazer a medida a cada 5 metros e também da paralaxe. Quanto aos procedimentos da coleta, a gente tem o desenho do estudo, onde no início da sessão a gente fez uma explanação, explicou como seriam os testes e pediu para que os atletas assinassem um termo de consentimento, depois uma avaliação antropométrica, basicamente verificando estatura e massa dos atletas, depois o aquecimento e logo após o aquecimento os 2 testes, ou os 4 repetições de 30 metros, 2 deles feitos com sapato de prego, 2 deles feitos com tênis convencional. É isso, né? Então, a avaliação antropométrica foi feita através da verificação da estatura e da massa corporal. Quanto à avaliação dos 30 metros, a gente utilizou o app mais Sprint. Aqui a gente tem o design de como foram colocados
os cones, então aqui em cima tem os cones a cada 5 metros, e aqui os postezinhos do lado de cá, com a proposta de correção de paralaxe. A câmera ficava a 10 metros de distância do início dos postezinhos aqui, do início da raia, né? Exatamente colocada na metade do percurso aos 15 metros. Então, aqui tem o desenho, mais uma vez, de como era feita essa avaliação dos 30 metros. Então, mais uma vez, foram feitas 4 repetições de 30 metros, a pausa entre elas de 5 minutos, para que os atletas pudessem ter um descanso. 2 repetições com sapatos de prego, 2 com tênis convencionais. A largada foi feita em 3 apoios, como mostra aqui a foto, a figura, né? Que é recomendado pelo aplicativo e por recomendação do aplicativo e do artigo de validação. Aqui tem uma foto de como ficava a avaliação no próprio app, né? Então, eu tenho aqui o cone de largada, esse cone é os 5 metros, e aqui com a questão da paralaxe, né? 10 metros, aqui os 15 metros, onde ficava a câmera, que a gente tem a sombrinha. Onde é que está isso aqui? Tem a sombrinha, então o conezinho fica bem atrás aqui. E a cada momento aqui na largada, a gente clica aqui no start, a gente vai ter o momento de largada, quando ele passa nos 5 metros, clica aqui no 1zinho, vai ter cada momento a cada 5 metros até fechar os 30 metros ali. Quanto à análise estatística, a gente usou o SPSS 20.0, os dados foram descritos em média e desvio padrão. Usou-se uma GE para a comparação dos sapatos de pregos versus tênis convencionais e uma GLZM para a comparação dos testes de 30 metros entre o grupo o 30 metros sub e o grupo T 30 metros over. O tamanho de efeito, o G de edges, foi calculado entre as comparações e para nível de significância, um alfa de 0,05. O tamanho de efeito do G de edges foi calculado entre as comparações e a interpretação dos tamanhos de efeito, tamanho de efeito, né, foi dada pelos seguintes critérios, e aqui seguem eles: insignificante, menor de 0,19, pequeno entre 0,20 e 0,49, médio de 0,50 a 0,79, grande de 0,80 a 1,29 e grandes maiores que 1,30. Quanto aos resultados, então, aqui as variáveis de caracterização, as variáveis de caracterização para comparação entre sapatos de prego e tênis convencionais. Os dados são sempre expressos em média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. Então, eu tenho aqui a média de idade 22 anos, 73 quilos, a estatura 1,78 e tempo médio 100 metros, 11,1. Tá? Aqui as variáveis de desempenho, resultados das variáveis de desempenho. Então, são as parciais a cada 5 metros, comparando a sapatilha de prego e tênis. Onde eu tenho aqui em vermelho as parciais do sapato de prego, em azul as parciais do tênis e aqui em laranja o tamanho de efeito. Quanto às qualidades físicas e de efetividade mecânica entre sapatilhas e tênis, os dados também expressos em média, desvio padrão e confiança, intervalo de confiança de 0,95. Daí eu tenho aqui, então, a velocidade máxima, velocidade estimada, força estimada e potência máxima, sendo como qualidades físicas, e depois a inclinação força-velocidade, diminuição da razão de força 10 e razão de força máxima, sendo como os efeitos mecânicos. Tá? E aqui estão as comparações, onde mostram que, na grande maioria deles, os resultados com sapatilha de pregos foram superiores, né, com tênis, né, foram melhores, com exceção da diminuição da razão de força, que aqui na razão de força ela foi maior, só que um resultado maior na razão de força significaria que ele perdeu mais velocidade nessa aceleração.
A razão de força foi piorada nessa aceleração, com a sapatilha de prego. Bom, tá, desculpa. E aqui eu tenho os resultados do T30 sub e do T30 over, T30 metros over, né? As variáveis de caracterização da amostra desses dois grupos, com médias, desvio padrão, intervalo de confiança. Então, eu tenho aqui a média do T30 sub e a média do T30 over. A gente consegue ver que existe uma pequena diferença entre eles, quase 3 anos ali de idade. A massa corporal é maior no T30 sub e também a estatura é maior no T30 sub. Quanto às parciais de desempenho entre esses dois grupos, aqui a gente tem, então, em vermelho, a média do T30 sub, em azul, a média do T30 over, e a gente consegue verificar aqui que, que as parciais de cada 5 metros do T30 sub, que é bastante, do T30 sub, que é bastante lógico, até são melhores que do T30 over, né? E ali também em laranja o tamanho de efeito. Quanto às qualidades físicas, as variáveis de qualidade física e efetividade mecânica do T30 sub e do T30 over, temos aqui em vermelho novamente os resultados em média das qualidades físicas de efetividade mecânica do grupo T30 sub, em azul do grupo T30 over. E daí também aqui a gente consegue verificar ou avaliar que os resultados do T30 sub são superiores ou são melhores do que com o T30 over. A gente tem melhores velocidades mais rápidas, a força também é maior, portanto, a potência também é maior no T30 sub quando comparado com o over. Tá? E também nas questões de efetividade mecânica, a gente tem uma melhor efetividade dos resultados do T30 sub em relação ao T30 over. E aqui o tamanho de efeito também a gente consegue verificar essas diferenças, né? Essa magnitude. Quanto à discussão, sapatos de prego versus tênis convencionais, variáveis de desempenho. Então, a gente, de acordo com os resultados que a gente viu, a gente tem nesses resultados com as sapatilhas de prego, a média de cada parcial, ela é menor, os tempos são menores que com o tênis, portanto, melhores, né? Então, o desempenho foi melhor com o sapato de prego e esses resultados corroboram com os estudos do Maripal e Deep de 2018, com Cavanha de 1980 e com Delton de 2009, onde sapatilhas de prego melhoram o desempenho de sprint. Quanto a qualidades físicas e de efetividade mecânica entre sapatilhas de pregos e tênis, né? A gente tem também aqui em vermelho que o desempenho, o resultado das avaliações foram melhores, né, nas qualidades físicas e também nas efetividade mecânica, com exceção da diminuição da razão de força, que ela foi maior aqui, mas já como eu já tinha falado lá nos resultados, quando ela é maior, significa que houve uma maior perda dessa razão de força durante a aceleração. As razões para essa melhora geral na mecânica de sprint parece estar relacionado ao aumento da aplicação de força horizontal sobre o solo e na direção posterior do centro de massa, de acordo com Samozini e colaboradores, e a diminuição da razão de força foi piorada na condição com sapatilhas de pregos, em comparação ao uso de tênis convencionais, indicando uma maior queda da aceleração
embora o tamanho de efeito tenha sido insignificante. Ainda o resultado da diminuição da razão de força não afeta o desempenho geral do sprint, utilizando sapatilhas de pregos, mas indica uma informação crucial, importante ao treinador, sobre o desafio de manter a taxa de velocidade nos primeiros segundos do sprint ou na aceleração, né? Por outro lado, durante a utilização de tênis convencionais, o atleta aplica menor força horizontal, portanto, mesmo apresentando uma redução menor da resistência e da aceleração, ou da diminuição da razão de força, a mecânica de sprint não é similar à situação de prova, né? Então, ela não é tão específica quando o atleta usa o tênis em relação quando ele usa o sapato de prego. Aí essa informação deve ser considerada do ponto de vista do princípio da especificidade do treinamento, ou seja, a utilização do sapato de prego, entre a utilização do sapato de prego e do tênis, tá? Dois fatores mecanísticos parecem estar muito envolvidos com a melhora do desempenho quando comparados à utilização do sapato de prego versus o tênis convencional. Um é a aplicação de força sobre o solo e a mudança da função da estrutura músculo-tendínea do pé devido ao aumento da rigidez do calçado. Então, aqui, né, nesse desenho, a gente consegue verificar que com um calçado mais rígido, muda o ponto desloca o ponto de aplicação de força, ele fica mais anteriorizado, né, consequentemente aumenta o braço de momento da força do tornozelo e também melhora a aplicação de força. Então, a sapatilha com pregos reduz a perda de energia durante a fase de aceleração. E uma repercussão dessa mudança é o deslocamento anteroposterior, que eu acabei de falar mesmo, né? Consequentemente, aumenta o braço do momento de força do tornozelo. Outra repercussão sugerida na literatura é o aumento da efetividade na aplicação de força horizontal, por causa dessa por esse aumento do braço de momento. Então, nossos achados confirmam essa suposição, né? Ainda quanto à discussão do T30 sub versus o T30 over, vamos ver aqui, então, aqui nós temos as parciais, né, das variáveis de desempenho a cada 5 metros. Como a gente já tinha visto, os tempos são melhores, os tempos foram mais baixos, por exemplo, portanto, o desempenho foi melhor no T30 sub que no T30 over. Então, os parâmetros que parecem ser responsáveis para a diferença do desempenho da corrida são as determinantes da potência, nomeadamente força e velocidade. Essas relações têm sido bem descritas nos modelos lineares parabólicos, como mostra aqui a figura ao lado, né? Caracterizando as capacidades mecânicas de um sistema multiarticular em movimento e descrevendo as alterações na produção de força externa e potência mecânica que ocorrem com o aumento da velocidade de corrida. Quanto às variáveis de qualidade física e de efetividade mecânica, a gente temos aqui, então, os resultados, e de acordo com o que a gente já tinha visto os resultados, as variáveis de qualidade, tanto as variáveis de qualidade física quanto de efetividade mecânica, foram melhores, né? Foram melhores em relação do grupo T30 em relação ao grupo 30 metros over. Então, os componentes de força e velocidade foram maiores no grupo de velocistas com melhor desempenho, portanto, sugerindo que um equilíbrio observado ao desfecho mecânico de potência parece ser importante para o treinamento de velocistas. Essa informação é importante como uma referência para a otimização das cargas de treinamento de potência em velocistas. Pantorra 2018 e Lotur 2018 também, né?
Na verdade, isso aqui é aquilo lá que eu quis falar. Quanto à conclusão, então, o perfil força e velocidade por meio do app Mais Sprint é um método bastante fácil e prático de ser utilizado. Pode ser utilizado ah, na beira da pista, né? E nos ajuda a entender as variáveis mecânicas da aceleração. Quanto às sapatilhas de prega, ela aumenta a efetividade mecânica, melhorando o desempenho através da capacidade de aplicação de força sobre o solo. E a comparação entre os grupos, diferentes níveis de desempenho, os resultados sugerem que os componentes de força e velocidade foram maiores no grupo de velocistas com melhor desempenho, portanto, sugerindo que o equilíbrio observado no desfecho mecânico de potência parece ser importante para o treinamento de velocistas e melhora do desempenho. Quando as aplicações práticas, né? Então, ele é um método bastante prático, fácil de ser utilizado, de baixo custo, ele indica desfechos importantes da aceleração e do desenvolvimento e ajuda no desenvolvimento dos treinos. Ele pode ser utilizado tanto em treinamento quanto em testes durante todo o ano. E, bom, como eu já falei, pode ser utilizado durante todo o ano. Acredito que possam ser feitos ainda muitos estudos do perfil força-velocidade entre saltadores, tanto salto de distância e salto triplo, e tentar também fazer algum tipo de comparação entre aceleração de eventos na curva com comparação em aceleração na reta, para tentar entender o que muda numa aceleração na curva e ajudar provas que tenham essa aceleração feita na curva, como provas de 200 metros, 400 metros e do revezamento 4 por 100 metros, entre outras provas, né? E muito obrigado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar por hoje. Eita! Pará. Que Meu alívio, Deus do né? céu. Nossa senhora, eu fiquei nervoso para apresentar para vocês hoje. Imagina na hora lá. Mas Ah, quanto mais tu treinar, melhor tu vai conseguir falar, viu, Léo? E uma Deu coisa, não trinta e querendo dar. cinco minutos no meu aqui, Eita! 35 e 30, quase 36. É. Eu peguei Oi, 35 e pessoal. 30 aqui. Parabéns Opa, aí Flávio. para se viver. Parabéns, Obrigado. Léo. Não peguei tudo, Obrigado. mas gostei do que eu vi. Que Mas bom. qual que é o tempo que tem, Léo? 30 minutos. 30? Eu acabei de colocar lá no grupo Locomotion as normas da apresentação, tá? 20 a 30, Peguei, né? É isso, né? peguei as parciais aqui, Léo, se quiser. Eu também tô com elas ali, depois a gente pode bater ali. Digam, gente. Eu acho que vai ter que mexer na tua introdução, Léo. Deu Longa, 12 né? minutos. 12 minutos. É. É muito longa a introdução. Basicamente é o que eu mais gosto de falar. É a parte que tá bem mais fluida da tua apresentação. Mais fluida. E eu porque juntaria resultado e discussão ali. É, Tu repete umas tabelas de discussão, acho que dá fica muito para repetido também, achei, colocar né? tudo junto ali, acho que faz Na resultado de verdade, discussão. Léo, quando eu apresentei lá fora, lembra que tu me apresentou esses slides e eu te disse, na discussão não precisa aparecer os resultados, né? Tabelas de resultados. Ali tu vai discutir os dados e pronto. Não precisa mostrar tabelas nem nada. Então, Pessoal, o que Tem alguma... vocês... me deem as parciais certinho. Deu 12 minutos de introdução, quanto de métodos? Vai dar 9, é isso? Eu peguei 9 aqui também, Gui. Peguei Tá. 9, né? Aí 5 minutos de materiais e métodos. Não, resultado. 5 resultados. Isso, resultado, né? 5 minutos de resultados, deve ter sido. Quanto de discussão? Isso. Peguei 7 de discussão Isso, 7 de discussão. e mais uns 2 ali, o final ali, né? Conclusão Isso. e aplicações, né? Então tá, é isso aí, deu muito grande a introdução. A introdução bota ali um limite, Léo, de 7 minutos, tá? Foi bem a hora que eu fui esquentar a água do chimarrão ali, eu posso ter perdido alguma coisa, mas que eu lembre, acho que tu dá muito conceito, assim,
Uhum. Então tem que tomar cuidado, né? Dá para encurtar esses conceitos, assim. Lembra que tu não está fazendo uma apresentação, é para um monte de gente, tá? Mas não precisa ser para alguém que nunca tenha visto, né? Então imagina que a apresentação é para o cara da banca que já leu o teu documento, tá? Então não precisamos ser tão duro assim, mas dá para encurtar muito mais. Provavelmente tu pode fazer essas... Não dá mesmo conceito, já explica ele já em cima. Quando tu for falar da variável, aí tu descreve alguma coisa dela, né? A razão de força, que é uma razão entre forças, tal, vertical, horizontal, né? Ela já é isso, já vai para uma outra informação, né? Não termina só no conceito em si, né? Diga, Alex. Eu queria fazer uma pergunta. Tu falas em dinâmica inversa, por que que o conceito de dinâmica inversa entra na tua introdução, enfim? Por que que seria importante tu mencionar isso? Porque se não é importante, não é que não seja importante, se não é relevante para entender o teu estudo, talvez não precise tu abordar isso na Lá apresentação, entendeu? tu tá falando isso na introdução, Alex? Na introdução, que daí te ajuda até a diminuir o conteúdo ali. Tem um É, gráfico que tu mostra, que é aquele gráfico de sim. curvas. Se, Uhum. se ele não é relevante para apresentar, eu não apresentaria. Mas se ele é, seja mais Bota sucinto. slide ali, Léo, para a gente ver, até para eu lembrar bem. Porque assim, ó, eu acho que vale a pena falar, tá? Que é baseado na técnica da dinâmica inversa, assim. Em algum momento eu acho Uhum. que vale a pena falar, mas realmente não pode ocupar tempo. Isso aí tem que envolver 5 segundos só numa outra Aqui, informação né? Aí, que isso. aparece. E eu tiraria um pouco esse texto, assim, se tu domina, porque a introdução tu domina pra caramba. Então, eu não deixaria tanto texto, eu botava mais tópicos, entendeu? Tipo Uhum. ali, simples, potência, força, sei lá, coisas bem pontuais, assim, para não ficar tão poluído de conteúdo. Mas, enfim, se der tempo de mudar também, né? Porque a tua defesa já é terça-feira, né? Ah, dá tempo de E, fazer em todo final de semana. não, tudo bem, eu não quero te causar. E uma coisa que Não. já tá me chamando, já vou falar outra coisa que eu vi, que eu sei que o padrão Locomotion vai falar aí. Uhum. Olha só, tu apresenta as referências de um jeito aqui no início, e lá no final tu apresenta as referências de outra forma. Então é importante dar uma padronizada nisso, né? Porque, Quer por ver? exemplo, Volta um pouquinho ali, Léo, ali das referências também, Alex. Acho que tem uns slides que aparecem duas vezes, não? Mais para Ali, ó. trás? Esses aí. Não, Esse? não, não, não. Passa dois para frente agora. Bem esse aí. Samosino ali, ó. Tá certo assim ou não precisa? O próximo, Léo. eu Para não tô cima. vendo. Ué, será que eu não tô Sobe, vendo Léo. mesmo? Aqui. Não, para baixo. Aí mesmo. Aí. Eu acho que eu tô com delay aqui. Volta naquele, O Tá. Léo. 14, o Ali, ó. 14. Dentro do espaço ali, tá? A referência embaixo também. Precisa colocar dessa forma? Não, tem que escolher um jeito só e manter. E eu sugiro deixar daquele jeito que está embaixo do retângulo. Tirar de dentro. Não precisa mencionar duas vezes. Tá, aqui tem um, tá vendo? Isso, tira aquele lá Esse, de dentro. Tira o que e tá no esse, texto. tá, Que tá mas no esse fica texto, Ao tu aqui, lado tira. do mas esse retângulo. fica aqui mesmo. Fica aí, deixa. Eu deixo, Ah, não sei, boa. né, o que que o Léo acha, né? Tá, mas isso tu arruma depois, tá? Anota e vamos discutindo aí. Então tá. E no de cima, Léo, aquele do Usain Bolt, acho que tá faltando um I no nome dele ali, não? Usa Aí, in Não, isso. não tá, isso. não. Obrigado. Hum. E, Eu meu, até acho que na parte da introdução não ficou tanto texto, tá? Mas assim, minha opinião. Mas Uhum. em alguns momentos tu tem que fazer que nem tu fez ali no 13 e no 14, sabe? Eles têm que ir aparecendo aos poucos, porque tem uns slides que tu abre, tem um monte de coisa na tela e acho que tu te assusta ali, porque É vou ter que verdade. dar conta de apresentar tudo isso. Então as coisas podem ir aparecendo tipo devagarinho, né? Uhum. Por É vez assim. verdade.
Já que o Léo Tartaruga disse para não tirar aquele gráfico da dinâmica inversa, enfim, que aparece ali, volta lá, Ribas, por favor. Dinâmica inversa. Tá para aqui, não, tá. Isso, é aquele das ondas, assim. Aham. Aí. E que mostra assim, e aqui nessa linha, sabe o que que eu sugeri tu fazer? De repente, bota um movimento, não sei se tu sabe fazer isso, de seta indo para aquele ponto que tu quer enfatizar na tua fala, entendeu? Hum, Neste item, daí a seta vai lá e marca aquele item, entendeu? Que fica mais fácil até para tu entender o que que tu tá falando na hora, então. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. entendi. Eu, em vez E de sabe mostrar fazer eu, isso? Sabe fazer isso? nunca fiz. Não, não sei fazer, né? Nunca fiz, mas. Não, tá, tudo bem, depois a gente vê isso, mas só para te facilitar na hora de falar daí, Uhum, entendeu? E até entendi, pra pessoa que está assistindo entender que é aquele ponto que tu tá falando, entendeu? entendi. Ou tu É, dizer, é a linha vermelha em curva significa tal coisa, a linha uhum, azul reta é outra coisa. sim. Se não tiver É, essa estratégia de botar movimento, né? uhum. Hein, Léo? Oi? Ah, parabéns, parabéns pela apresentação. Ninguém deu os Obrigado. Legal. parabéns, já foi criticando, né? Bom, aqui Não, Já chegou a ser, vai né? metendo. Não, começar a capa ali, sentiu o logo da URGS. Acho que dá para colocar o logo da URGS. Não sei se coletou na Sojipa uhum. também, daqui a pouco, só para dar uma moral para a Sojipa, não sei onde é que tu coletou. Não, eu Eu- coletei um monte. Foi o lugar que eu menos coletei foi Sergipe. Coloquei de um então, atleta só da Sergipe. então mas acho que o da URGS acho que cabe aí. É sempre Ah, importante colocar o da é, URGS, né? Uhum. E já Mas deixa eu aproveitando, dar. já faço um parênteses, de botar o logo do Locomotion depois no resto dos slides, num cantinho, esse loginho Ah, certo. menor, Esse. Aham. menor em algum cantinho, ou pode ser aí mesmo, nessa posição, talvez menor, alguma coisa assim. Sim, talvez tenha que ser menor, porque senão ocupa muito espaço, eu acho. Já tá poluído o negócio com. Eu boto, então, eu boto um mas, logo muito grande. mas tu já tem aquele verde ali, um cabeçalho verde, um pouco Uhum. encaixa no cantinho ali. No cantinho do cabeçalho, né? Uhum. É, uma coisa assim que eu Tá. vi, claro, a introdução ficou meio 11 minutos, né? Uhum. Que acho que uns 5 slides por aí, tu fala muito da aceleração, né? Da fase da Sim, aceleração da sim, prova sim, de 100 demais. metros. Que é Eu achei. 60%, 60 metros, 60%, 60%, 60 metros. Tiramos, né? Então, é uma dúvida, na real. É os 60 metros, 60 metros, 60 metros. Mas e lá, na tua amostra, teu critério é o 30 metros, né? Uhum. É. Ah, Uhum. o- por que que traz muito essa argumentação? Pergunta, assim. Por que que traz muito essa argumentação do corte de Sim. 60 metros na introdução e daí para tua Uhum. amostra, Uhum. tua linha de corte ali, né? Tu usou aquele 4 segundos ali. Não, na Por verdade 30 ele metros, assim. na verdade talvez eu tenha me expressado um pouquinho mal, totalmente mal, é que aqueles 60 metros onde o atleta atinge a velocidade top, né? Aí, daí é um pouco conceitual a coisa, então tudo que se tem até se atingir essa velocidade top é aceleração. Basicamente para dizer que a aceleração é extremamente importante na prova de 100 metros. Ah, tá. Que o cara tá naquela fase. Quer dizer que ele tá, né? Até porque o nosso trabalho, o trabalho é feito, é feito em cima da aceleração, né? Mas por essa importância, talvez eu Entendi. esteja exagerando um pouco nesse caso aí. Conceitualmente também tem uma questão que dizem que a partir de 95% da velocidade máxima, tu já está em velocidade máxima, que eu não concordo muito mais. Enfim, tanto é que ali no desenho mesmo do Bolt ali aparece alguma coisa parecida com isso, né? Eu acho que para treinamento até funciona, mas para quando tu tá numa prova de 100 metros de velocidade, quando tu atinge velocidade máxima, é só quando tu atinge velocidade máxima. O resto tudo abaixo daquilo lá é aceleração. No Tá. Ah, tá. treinamento, Então, tu eu queria tô garantir que os caras estavam até dando acelerando. Tu aula aqui, queria... né? Não, não, mas Isso, tu só para queria garantir. garantir Só que para tá. garantir Não, aceleração. sim. Tá, não, só pra. Porque né, eu Mas eu sou. agradeço, porque daí eu vou tomar um pouco mais de cuidado porque eu já tinha notado que eu estava falando demais dessa aceleração. Eu acho que tem que falar, mas eu acho que tem que ser um pouco mais, É que eu fiquei mais no. Que eu, contido.
Não entendo nada Eu assim, não, sem eu não nada. Deu deixa colocaria, eu 60%. deixaria só esses 30 segundos, aqueles 30 metros, que é o principal do teu estudo, que foi o Uhum. foco do estudo, né? Sim, É, eu acho. quando tu dá aquele exemplo do 5,5 segundos a 6,5 segundos, que representa Uhum. 55% a Ficou 65%, muita coisa. ficou muito repetitivo. Ele também acho que isso não precisa. Poxa vida. Aí tu já vai ganhar tempo. Isso, Isso. boa. O importante é que o Léo, o Tarta, o Hum. Ribas já tirou um monte de coisa. Tu te viu que era a primeira vez que a gente viu, né? E Né? é que eu entendo, Ribas. A gente fica com medo de faltar alguma coisa, né, Ribas? É verdade. Aí, mas qual é a dica que eu vou te dar? Não sei se vai ajudar ou se os demais Tudo colegas ajuda. concordam. Se não apareceu, tu pode explicar depois. Ficou alguma dúvida por parte da banca, tu pode explicar. Uhum. O que importa É. é tu apresentar, ser objetivo na tua apresentação, Uhum. entendeu? Se eles, É. mas como é que é isso? Ah, isso quer dizer tal coisa, eu não apresentei aqui por causa do tempo, enfim. Porque o que importa é tu dominar o que tu tá falando, entendeu? Hum. E como tu tem uma questão tempo de apresentação, foca nas coisas importantes. O Certo. que eu notei assim, cara, eu já sabia, né, de antemão que ia ser calçado e os caras mais rápido e, né, e Uhum. mais lento assim, né? Sabia que teus grupos, as variáveis, teus fatores iam ser esses, né? Mas na tua introdução isso não aparece, eu não sei se eu me perdi, não aparece muito assim, tipo, tu não traz na introdução calçados, nem o pessoal de ponta e o pessoal mais amador, assim. Talvez num slide, assim, sabe, largar, assim, o tipo de calçado, fazer alguma, só para Uma preparar, assim, menção. só para preparar, assim, porque tu fala muito, muito bem, assim, a parte da aceleração, ali, toda aquela curva, mas daí quando chega no objetivo aparece um calçado, assim, tipo, sabe? Talvez botar em algum slide alguma coisa para preparar, assim. Porque Na introdução, tá, acha, André? eu acho, assim, para justificar, Porque, enfim. não só para contribuir para o André, é que como o teu trabalho tem a ver com calçado e o aplicativo, tem que aparecer na introdução, né, o que que tu acha que o calçado pode interferir, entendeu? Quais são os tipos de Uhum. calçado que os atletas usam, alguma coisa assim, Tá, deixa eu ver para já aqui, quer ver? preparar, né, que isso vai ser o Uhum. foco da tua pesquisa, entendeu? Sim, a única coisa que eu coloquei, que até foi uma dica do, do Tarta, né? Que, que depois que eu explico um pouquinho, que eu explico um pouquinho do perfil Força e Velocidade, então, a partir dessa análise individual, inicial, né, existem duas perguntas aí, né? Tipo de calçado e nível de desempenho. Será que aqui, então, eu tenho que carregar um pouquinho mais aqui? É, Eu tiro daqui de trás e dou uma carregadinha mais nessa passagem aqui da introdução para a pergunta. é que É, assim, essas lacunas elas surgem por quê? Porque não existe nenhum estudo que investigou a utilização dos calçados, sapatilha de prego. Eu acho que Uhum. falta isso antes, né? Tipo, eu de acho que esse surgir slide esse para mim tá slide. perfeito, assim, mas acho que né, Gui? Acho que é um negócio, algo... Isso, antes. Essa condução tá certa, só que tinha que ficar na cabeça de quem está assistindo a apresentação quando chegar nesse slide, né? Tipo, ele vai dizer que não tem um trabalho que comparou o Hum, perfil força-velocidade com o calçado e com a sapatilha. Mas se tu não tá. falar em sapato aí, sapatilha antes, ninguém vai tirar essa ideia, a não ser pelo título. Gente, Uhum. já deixa eu aproveitar, porque esse é um desafio até para os passos seguintes do artigo, tá? Quando eu peguei a primeira versão, realmente não tinha quase nada mesmo, assim, na introdução, descrevia os conceitos e ia para o problema de pesquisa, assim, era bem pouquinho que Uhum. tinha, né? E aí a gente tentou adicionar alguma coisa, mas é um ponto fraco, por isso que o Léo até está com dificuldade, porque realmente não tinha essa construção ainda, mas eu acho que é um bom exercício, pelo menos colocar o pouquinho que tem ali, trazer isso, assim, algum ponto que tu descreve toda a mecânica do sprint, né? Tu fala o que é aceleração, tu fala que tem as relações de força, velocidade, força, potência, que são importantes, né? Para o gesto lá do sprint. E aí tu dizer, olha, entre os fatores que podem estar afetando, tem um deles, pode ser o calçado, e aí coloca alguma informação ali que tu traz da introdução, né?
Tu fala um pouquinho sobre isso, que pode ser algo cinemático, que já foi estudado, coisas assim. E o outro fator, que o nível de desempenho mesmo, que pode indicar até desenvolvimento de atletas, né? Entender, assim, caras de menor desempenho para maior, é uma forma de pensar como se dá um desenvolvimento de atletas, né? Então, alguma coisinha acho que tem que trazer mesmo. O problema é que isso são ideias para aumentar a introdução. Lembra que tem que tirar Pois bastante. Tem que adicionar, mas então, assim, a ideia do André é bem assim, pensa em 3 slides, né? 1 ou 2 slides de cada um desses, para não ser tão duro, para não chegar até os objetivos e não ter nada citado, só que tem que tirar bastante coisa, bastante conceito, tem que tirar. Dá para fazer isso, eu acho. Eu dou um jeito. Resumindo um pouco, tá? Acho que é isso, né, gente? E tu não precisa ler todos os teus... como é que eu vou dizer assim, os teus, meu Deus do céu, os teus parâmetros ali que tu quer analisar, entendeu? Não precisa ler tudo aquilo ali. Pode dizer, esses são os parâmetros a serem analisados. Pronto. Porque daí tu já economiza uma fala, né? Um slide de fala. Nossa, no mínimo 5 segundos aí. Tá, É. uma dúvida que eu fiquei, então, ali sobre os resultados e a discussão ali. Se vocês acham que dá para juntar as duas coisas? Para não repetir, Eu para não não ficar... sei. Assim, como, claro, tu vai ajeitar, né? Que a introdução, como a introdução estava longa, pensando, né, Uhum, que ela estava 11 minutos, mas agora tu vai reduzir, né? Mas é uhum, que, pelo menos agora na discussão, tu trazia de novo algumas tabelas que, pelo menos me pareciam, algumas tabelas que já estavam nos resultados, então, sim, para deixar mais fluido. Mas, claro, se tu for mexer, né, na introdução, no tempo ali, mas É talvez uma para boa ganhar estratégia, tempo. sabe? Como a discussão vai ficar muito curtinha, daqui a pouco bota isso, resultados e discussão é o tópico, aí os uhum, resultados deixa todo igual, acho que está bem descrito, e só a discussão faz isso que o André sugeriu, né? Tira resultados e aí dá a mensagem só em termos de discussão, assim, entendeu? E fica sempre o subtópico se chama resultados e discussão, que aí também não dá a entendi. entender que fica tão curto, né? Porque daqui a pouco a discussão vai ficar ali 2 minutos e não fica bom, né? Deixa como se fosse um único tópico, é isso que o Léo quer Isso, dizer. resultados. Entendi. Entendi. Eu particularmente sempre acho um pouquinho estranho quando tem apresentação assim, mas como tu tem ali na discussão umas coisas que eu senti falta no resultados, que era tipo assim, tu botar uma setinha dizendo quais as variáveis que são maiores e quais as que são menores, eu acho que dá para fazer essa estratégia assim de juntar em um mesmo tópico. Dois. Isso, aí daqui a pouco tem coisa para melhorar até para descrever mais. Bom, mas aí fica tudo junto. Pode ser, tá? Eu não sei se vocês têm mais coisas assim. E Nesse não precisa, tópico, Ribas, tu Ah, pegar e ler, né, resultados de discussões. Vai aparecer o slide e Uhum. segue falando, ó, vai indo na tua fala, entendeu? O que o- serve apresentar no slide ali sem tu ler é para tu saber que chegou aquele tópico agora, né, naquele momento. sobre esse tópico É, ali, de resultados de discussão, deixa eu só fazer quando tu explica a caracterização da amostra, tu começa a querer fazer uma comparação ali. Acho que ali dá para ser mais sucinto, assim, tu quer dizer, mas Passar tem direto dele. 3 anos que é mais ou menos. Entendi. Não, tu pode dizer só assim, ó, realmente é ruim mostrar uma tabela e não mostrar nenhum número, isso é errado também, tá? Então, se tu mostra, aí tu bota, esses são os dados de caracterização da amostra. A idade média é entre 20 e 23 anos, entendeu? Só isso. Um grupo era 20, outro era 23. Então, diz que em valores médios é entre 20 e 23 anos e os resultados. E aí tu colocou até uma coisa que se nota que tu não está treinado ainda. Tu coloca assim, é meio óbvio, né, que os tempos vão ser melhor de um grupo. Não precisa, né, ser condescendente, assim, já fala mais firme, né? Como esperado, os tempos parciais são menores para o grupo de maior desempenho, ponto. Entendeu? Esse é no treino da fala ali, já deixa ajustado e já reduz também o tempo da fala, né? E tem uma outra coisa importante nisso que tu tá dizendo, Tarta. Quando ele compara, né, a idade, isso já pode ser um viés também para as pessoas acharem, mas tem idade menor, enfim, será que isso também não pode ter influenciado nos resultados? Então,
Não É. fala isso agora, só mostra, como disse o Léo, variou de tanto a tanto e pronto, acabou. Não enfatiza que um grupo tinha idade menor, o peso menor, enfim, Isso. porque a gente sabe que alguns resultados, alguns resultados desses parâmetros têm a ver com a antropometria deles. Então, isso também pode ser um viés, e tu não levou isso para discussão. Então, eu não apresentaria, pelo menos agora. Entendi. Das tabelas ali ainda, né, também, tu traz pelo menos uma coluna com tamanho de efeito, né? Mas pelo que eu vi na estatística, tu rodou coisa, GE, GLZM, tem o valor de P, Uhum. né? Imagino. Tem. Pelo menos não trouxe os valores de P, se deu, né, estatisticamente significativo, toda aquela história. Acho que Aí. seria interessante também. Boa. Até porque tu perde um tempo falando lá no DRF10 lá que, né, Que deu bem foi a parecido ali. única variável que um foi pior do que o outro, e eu tenho certeza Uhum. que o GL não apontou a diferença entre aqueles valores ali, porque eles estão muito parecidos. É que o Tamanho de efeito Léo deu muito Ribas baixo. ficou preocupado mais em mostrar o efeito de tamanho. Só que Uhum. tu pode mostrar as duas coisas, Ribas. Uhum. Pode, Tá bem. vírgula, deveria, sim. Mas tu É dá bem importante, importância, assim, né? mas tu dá Eu não queria importância. ser tão enfático assim, tá, André? Não, quanto mais informação, melhor. É claro, o André já tem Claro. seu trabalho na mão, né? Que a gente não tem, né? A gente está vendo sua apresentação, né? A Sim. gente até tem um Uhum. exercício aqui que é bom até para o grupo se ligar, assim, que a gente acha, eu acho que dá para dar uma revisada depois. Agora não vamos arrumar para o Léo também, para não enlouquecer ele. Mas assim, tem um item ali do tamanho de efeito, que é aquele mais baixo, que a gente chama de outro termo, agora não me falta o nome, mas a gente está usando insignificante, que esse é perigoso, porque o termo significância tem a ver com o teste de hipótese de significância, que não é Uhum. tamanho de efeito, é outra coisa, né? Então, o que eu acho mesmo? Acho que o André colocou bem essa coisa. O resultado principal, ainda no nosso jeito que a gente avalia, tem escolas que fazem um pouco diferente, é usar o teste de hipóteses, é a comparação. A gente usa de modo complementar o tamanho de efeito só para qualificar essa diferença, qualificar possíveis diferenças, só que elas não podem se opor. Por exemplo, o DRF, Léo, até era bom tu revisar. O DRF, se não me engano, deu diferente, né? Mesmo que o número ali fosse absurdamente pequeno, mas só Foi. Uhum. foi diferente, né? Foi diferente. Uhum. Tá, Foi com sapatilhas de prego, ele mas era teve uma nessa. maior. Não, mas Hã? tá. O que a gente estava falando, eu acho que era do outro efeito, né? Era do desempenho? Não. Bom, mas vamos falar então do calçado. Então, do calçado teve efeito, tá? E o No tamanho de calçado teve. efeito, e o tamanho de efeito foi insignificante, foi isso? Isso. Uhum. Tá. Se eu Então, não me o que engano, que foi isso. acontece? Ele que veio. A gente não pode ficar Isso. forçando o termo, aí o que o André falou mesmo, e o Alex também, né? A gente não pode ficar falando tanto que é insignificante o tamanho de efeito. Porque, na verdade, o resultado principal é que tem diferença. É diferente estatisticamente, né? É significativa a diferença, né? Só que, claro, o tamanho de efeito é pequeno, aí a gente usou esse termo que eu acho que é infeliz, que é o insignificante, tá? Acho que a gente usa, como é que é, não é um termo meio elegante lá, meio, não é Ele casual. botou essas classificações, Não, eu mostra sei, lá, Ribas. não, mas tá ali, é insignificante é o que está escrito, só que eu acho que não é o melhor, é isso, a gente usa outro, Uhum. tá? Acho que é nulo, não é alguma coisa assim nesse Não, sentido? não, ele qualifica essa Trivial. trivial, esse era o termo que eu queria. A gente Isso. muitas vezes usa o termo trivial, que eu acho que é melhor aqui, tá? Mas agora não sei se dá tempo. Daqui a pouco dá para arrumar ali e vai ficar incoerente com o texto, tá? Só tem que cuidar para ti, assim, não cair não ficar marcando muito o tamanho de efeito, especialmente onde pode enganar. Ali poderia ser trivial, tá? Então, vamos colocar Já troca, trivial aqui. Ribas. Bota Certo. mesmo que depois tenha que arrumar, e aí tu diz, se alguém te perguntar, mas não está assim no texto. Sim, a gente arrumou depois, peço desculpas e tal, tá? Uhum. E eu acho que já fica melhor, e aí lembra dessa ordem das coisas. O resultado principal é a testagem de hipóteses ainda, né? Foi diferente, não foi. E aí depois tem essa qualificação, que é uma informação mais prática, assim, né? Que ela é complementar ao resultado, né? Certo.
Sabe por quê? Eu me lembro muito da fala do Adroaldo Gaia, né? E que ele diz que às vezes a gente não apresenta um resultado e apresenta outro, isso pode ser tentar levar uma tendência de resposta. Isso. Então, é bom mostrar os dois e discute os dois. O P não deu significante, mas o efeito de tamanho mostrou tal. Isso. Eu tenho uma perguntinha, e aí pode ser o orientador também. Hum. Por que que foram de por que que foram de Que é G de isso? Red e não de Deadcoin? Pelo número de da amostra. Pois é, Tem, o mesmo, né? Acho. Oi? o G de Edges ele tem uma alteração em relação ao de Cohen, tá? Eu não lembro agora qual é a diferença exata, mas tem um artigo que é o que a gente usa lá quando usa o Estimation Stats, que explica o porquê que o D de Cohen ele tem uma certa limitação para amostras pequenas, que o G de Edges corrige. Mas eu não lembro de memória, acho que é uma pergunta que tu tem que estar pronto, Léo, para dar uma resposta usando aquela referência lá do Estimation Stats, tá? Mas essa é a razão, assim, Eu tenho uma pesquisada aqui para tentar entender, porque, tipo, uma das motivos que normalmente usa a GED é quando tem grupos de N diferente, né? Mas vi a aqui nossa também referência que não. quando as variâncias são diferentes, isso também pode ser um problema, né? E aí vocês usaram GE, que é mais robusto e tudo mais, então pensei que poderia ser por isso daí, né? Não, a Mas, gente tem que usar aquela referência, tá? Que é outra coisa que o Gui está falando. É pelo N ser pequeno mesmo, que o Cohen traz um grau de erro ali. Eu não lembro agora de superestimar o que é, mais ligado a isso, mas usa aquela referência lá. Agora eu não lembro. Está no Estimation Stats ali no material. tá. E olha de novo ali, Ribas, a referência está lá dentro do texto, então cuida desses detalhes, viu? Uhum. Na verdade, ó, falando em referência, sobe um slide aí, por favor. Não, para cima. Aquele dos três apoios ali. Este. Ah, tá, não. O, o artigo de validação é aquele ali, Natália Romero Franco? Acho que sim. Uhum. Tá, é só para tu ter bem essa certeza, porque como tu falar de acordo com o artigo de validação, então deixa de repente esse dado embaixo dessa Uhum. seta ali, entendeu? Leva para a esquerda aquela referência aí. Porque isso é importante as pessoas saberem qual é o artigo de validação. Bom, é esse artigo aqui. Você tá falando, esse aqui colocar desse lado? É embaixo desse retângulo aí. Tá, eu vou atrás, mas é assim. Eu só não gosto de afirmar quando eu não tenho total certeza, mas Isso, mas na verdade, assim, tudo que a gente está dizendo aqui para ti pode ser que a banca pergunte-se mais algumas coisas, né? sim, claro que sim. Tem tanta coisa para perguntar. Então vou aproveitar as perguntinhas. Que eu vi que tua Hum. amostra deu certinho, né? 12 em cada grupo, né? Uhum. Mas tu definiu, foi a definição arbitrária, tu, assim, aparentemente o teu critério de corte ali de tempo, né? É, 4,20. Por que basicamente esse? foi basicamente pelo desempenho, né? Mas, Os 12 melhores desempenhos. tá, fez uma mediana ali, fez, então, Isso. tá. Beleza. Foi bem, mas eu acho que dá, Léo, para trabalhar aí, até pelo teu, não só conhecimento, mas é uma coisa que tu pode explorar nessa resposta, né? Dizer que foi escolhido Uhum. assim, mas também dar uma definição até do tipo de corredores que são. Eu me lembro que tu mais ou menos sabia isso de cor, né? Sim, Eu só sim, não sei sim. se fecha Uhum. todos, mas seria Não perfeito se fecha fosse assim, todos. Tem um só que não fecha. 12 vão para nível nacional e 12 são regionais, Isso. Uhum. alguma coisa assim, mas dá essa informação com certeza, dizer, além disso, também os grupos acabam tendo essas características, porque daqui a pouco até a cara da banca pode dizer, não, mas então explora mais isso, deixa registrado isso. Eu não sei se a gente botou essa informação, se era regional, nacional. A Acho que gente não. colocou, Colocou? acho que sim. Mas a gente não chegou a caracterizar exatamente o que seria um ou outro, né? Quais eram
qual o desempenho de um e de Não, outro, e né? isso é uma Tem- coisa importante, tá? A gente, nos artigos que a gente está publicando em mais alto nível nos esportes, essa definição, assim, ela está sendo muito importante. Então, daqui a pouco, até acho que já era uma coisa da gente pensar, tá, Alex? Não agora para a banca, não precisa, tá? Mas já para botar Uhum. até na dissertação e nos artigos, né? Essa definição em base dessas características, que pode ser assim, ó, nos últimos 6 meses que esses caras competiram. E aí, Léo, pode ir até pela tua experiência e dizer, ó, são todos do grupo superior, né, desempenho superior, são Uhum. todos de nível nacional ou não, ou 10, né? Aham. Alguma coisa assim, sabe, Uhum. que seria bom que Entendi. fechasse bonito, né? Mas se não deu. Uhum. Eu teria que dar mais uma olhadinha nos resultados ali Eu para tenho ver se. mais 3 observações, assim, de coisas que foi me chamando. Léo, tu não precisa falar a versão do G-Power, tu não precisa falar a versão do SPSS, né? Tu pode até Uhum. dizer ali qual é o software e depois segue o baile, né? Não precisa. No materiais e métodos, tu não precisa fazer aquela lista de instrumentos que foi utilizada, tu pode ir Uhum. direto lá para os procedimentos de coleta, e aí deixa no cantinho ali, né? Que tipo, quando tu for aferir a massa corporal, se utilizou uma balança e tal, tu não precisa meio que, porque senti que tu ia se repetir, tá? E Uhum. aí não precisava disso. Pô, já ganha tempo, né? Eu É, também prefiro não mostrar a lista de materiais. Eu isso. posso Tu tirar vai, isso? tira isso, deixa. Essas informações elas são importantes, elas podem aparecer, mas deixa ela junto com a parte lá do procedimento de coleta, porque a balança vai aparecer quando tu precisa fazer a aferição da massa corporal. O iPhone quando tu precisa fazer a gravação da corrida, sabe? Mas tu não Hum. precisa ter esse slide assim, com essa, Isso, com, é isso aí. com os Quando instrumentos. for falar, aí deixa ali uma Ah, posso informação. tirar fora isso aí, então. Boa. Uhum, E eu acho que isso. tá. Tá. E eu acho que E tem aí mais uma ali que é. mais uma coisinha, que aí eu Uhum. não sei se foi meu sentimento, se vocês também sentiram isso. Mas os atletas eles usaram a mesma sapatilha de prego, usaram tipo o mesmo tênis convencional para correr. Tem algum tipo de controle isso? Marca? Isso é uma Damos o. coisa que tu não apareceu também. Eu acho que o Guilherme quer perguntar, que é uma coisa que Uhum. eu te perguntei quando eu fui apresentar lá fora, é que as sapatilhas eram deles mesmo. Então tem que mencionar isso, Uhum. que a sapatilha era dos próprios Isso. atletas. Hum. Que E isso tem a ver também com a validade ecológica, né, Léo? Acho que também sim, sim, se sim, entende entendo. isso, porque é deles mesmos as sapatilhas, não é que tu Uhum. levou uma sapatilha, então eles já estão acostumados a usar esses sapatos. Tá. Uma pergunta, onde isso deveria aparecer daí? Tu acha? Na minha opinião, quando tu fala mesmo que os atletas É, utilizaram uma sapatilha e o Não. tênis convencional. E Ah, aí tu tá. descreve e que é elas o. eram deles mesmo. Tá, eu não preciso, Isso. não preciso fazer um slide para isso, então posso Não, simplesmente. não, só vai dizer Ah, que tá. É, foi usado pode dois falar. tipos de sapatilhas que pertenciam aos próprios atletas, os dois modelos. Agora facilitaram demais a minha vida. Coisa boa. Acho que aproveitar o gancho, o Gui ainda tem ponto, né, Gui? Mas só aproveitar o gancho da sapatilha do tênis aí. Depois traz lá na discussão, né, Léo? Fala da rigidez do calçado. Uhum. Hum, Muito massa, assim, tá? Até traz a figura, assim. Que me pareceu muito uma hipótese tua ali, né? Que tu traz ali na discussão. Pareceu que estava corroborando uma hipótese, ou estava afirmando. Mas que eu, pelo menos, não vi a hipótese lá antes. Mas, enfim, mas acho que seria interessante trazer procurar na literatura, se alguma medida mais quantitativa, da diferença de rigidez mesmo, entre uma Ah, sapatilha de sapatilha prego e de, um tênis. é, talvez algo mais numérico, assim, né? Deve ter, acho que deve ter. A gente viu a palestra que o pessoal fazendo medida super de engenharia de material, assim. Bom, você deve saber muito melhor, né? Mas trazer algo mais quantitativo, assim, nesse sentido, assim, daqui a pouco até justificar melhor as diferentes resultados, assim, sabe? Porque Entendi. traz uma hipótese muito massa e eu também acho que eu não vi a hipótese lá antes, assim, né? Quando tu traz o programa de pesquisa, só para fechar lá com a introdução também.
Uhum. Mas se conseguir, der tempo ainda de procurar alguma coisa de mais quantitativa, assim, de o tênis normal, né, tem uma rigidez Entendi. X a sapatilha tem uma rigidez Y. Acho que Boa. seria interessante, assim. Vamos tentar achar, né? Obrigado. E aí, temos muita coisa para melhorar, então. Isso é bom, né? Quer dizer, traz a rigidez e fala do braço de alavanca ali também, né? Achei muito massa Isso. aqueles slides Uhum. ali. Achei muito É que legal. hoje, só corroborando aí com o assunto, hoje eu dei treino ali pro pessoal do Locomotion, e quem foi treinar lá conosco foi o Alex, né? Que é o menino aquele que tem, o Alex, o Alisson, tem a prótese. Isso. E aí ele trouxe um sapatilha de prego nova da New Balance, New Balance, que ela é extremamente rígida. Agora todas as sapatilhas elas estão vindo com tanto as de longa distância quanto as de velocidade, estão bem diferentes, né? Todas com uma plataforma extremamente rígida, dura, tu não consegue dar, tu imagina que se tu forçar ela quebra ao meio. Eu acho que não vai quebrar, mas porque ela aguenta uma pressão do pé fazendo apoio sobre o solo, mas exatamente para tentar melhorar essa interiorização da aplicação de força, né? Muito interessante. Muito interessante. Eu não tinha visto essa sapatilha ainda. E a outra coisa que mudou também é que as sapatilhas de velocidade até então eram todas bem fininhas, né? Agora essas novas agora elas são mais confortáveis, são mais macias, só que porém tem essa placa mais rígida para tentar ajudar enfim, nessa questão aí da aplicação de força. Bem É, interessante. não, só para contribuir, assim, teve Uhum, semana passada ali o ECS, até o Jardim era tava na mesa ali, e os caras fazendo medida, dependendo se era parte posterior, médio ou antepé da sapatilha, do tênis, às vezes, então sim. tem informação, assim, né, acho que dá para trazer algo mais quantitativo, assim, acho que se ir atrás, eu posso ajudar também, procurar, assim, mas acho que, enfim, para contribuir mais ali com a discussão, né, com a Legal. hipótese também. Colocar ali. Uhum. É. Obrigado. Boa, a Boa gente ideia. precisa Boa explorar isso. sugestão. Essa é uma coisa que eu senti também no texto do Léo, faltou discussão, assim, a gente precisou, aí eu adicionei um pouquinho de discussão também, Uhum. mas é um desafio nosso ainda para publicar em nível ainda internacional. Isso é coisa também para lembrar, assim, nós vamos precisar fazer esse aprofundamento. Muito bem, gente, é isso? Flavita, não sei se tem algum comentário. A Flávia tá aí? A Eu tô ninguém. aqui, Ah, tô só Viu? aprendendo com vocês. o, Valeu, Léo, eu, parabéns. Obrigado, Flávio. Obrigado pela gentileza de estar conosco aí. Que legal. Imagina, uma Uma honra, honra, é uma honra. honra para mim. Hum. eu ia falar uma coisa, mas eu acho que vai. É que a gente falou que Fala! a introdução estava muito longa, né? Uhum. Não, mas eu tenho Mas como tirar bastante coisa aqui, eu pois é, acho, mas o Alex. que que é. De novo, eu te perguntar, a pralaxe é uma coisa entendida pelas pessoas, porque tu só fala em pralaxe, mas não fica claro o que que seria o pralaxe Para ou lá. a pralaxe. Uhum. Mas é o que está Ela, escrito ele, aqui. para lá que tem um slidezinho ali que fala rapidamente, que é esse aqui, né? Esse aqui tá aparecendo aí agora. Este. Né? Aqui ele fala o que que é paralaxe, assim, ela é, não sei se vale tanto a pena, é só para mostrar essa diferença entre o ponto a medida, né, a medida, poxa, Pô, como é que né? a gente fala isso? Entre as medidas como é que a gente A fala posição isso? da câmera Posição da câmera, teria essa abertura do ângulo. como é que chama isso aí que agora eu esqueci? É, Distorção? Desculpa, não, Distorção? Sim, distorção Difras, não, não, difração. Difração. Né? Mas, Bom, não. enfim, eu não quero complicar, mas só que, né, de repente pode dizer,
para corrigir o Parallax, que é isso, isso e isso, a gente faz, né, tem esse Tá. protocolo. Enfim, Uhum. Eu só vou porque aproveitar e aparece... vou me despedir, porque eu tenho que buscar a Linai. Um ótimo fim de semana, viu? Boa sorte, Beijo! Léo Ribas. Bom fim de... Muito obrigado. Valeu mesmo, hein? Bom fim de. Valeu. Tchau, guris. Prazer em vê-los todos. Beijo, beijo. Tchau. Que show. O que acontece, gente? Parallax é essa diferença da medida, da onde a gente visualiza o corpo e da onde ele realmente está, né, digamos. O que acontece? Tem a referência é no cone, né? Só que a pessoa não está correndo no cone, ele está um pouco atrás, né? Então tem uma diferença. Isso era um limite de utilizar essa câmera. É muito genial o que os caras fizeram, né? Porque há anos se tenta fazer essas coletas em cinemática. E uma coisa que se fazia era colocar as câmeras, sendo muito biomecânico, assim, muito preciso, né? Era colocar elas em spanning, que se chamava spanning, que seria em paralelos. Então, tu teria várias câmeras em paralelo, e aí tu teria sempre a linha na frente, assim, no ponto exato onde estaria passando a medida. Só que isso envolve uma baita dificuldade. Os caras conseguiram fazer com uma câmera se mexendo ainda, né? Que isso esse é um problema do ponto de vista espacial, né? Um absurdo, né? Digamos assim, biomecânico. Só que os caras resolveram isso, porque eles só queriam a questão temporal ali. A questão espacial estava pelas marcações dos cones, né? E esse que era o desafio do Parallax, que era ver o erro, que em teoria tem, né? Quando tu marca o cara passando na frente do cone, ele está passando na frente do cone, ele não está exatamente alinhado na distância, né? Só que eles viram que esse erro ali é quase que é pequeno, ele é totalmente aceitável, digamos assim, né? E conseguiram validar bem o método, mesmo com essa questão aí da... Eu achei uma definição do que é o Parallax aqui, talvez ajude um pouquinho, tá? Uhum. É o deslocamento aparente de um objeto por conta da mudança do ponto de vista do observador. Então, acho que, né, é isso que tu quis dizer. É isso aí. Só que a câmera ela se movimenta um pouco e também a pessoa em relação ao ponto, mas eles conseguiram ajustar isso, né? Eles têm um software que ajusta essa diferença a cada ponto, né? Porque eles conseguem ajustar. Então, mesmo que tenha alguma diferença, né, no distanciamento, aqui é sempre 10 metros, não? Uhum. Da linha. Então tá ajustado. Então, eles conseguem Dá. fazer isso preciso mesmo. Tá? Sim, O fica erro vai sempre ter no sempre mesmo padrão. ponto. Sim, o Uhum. ponto onde vai passar a pessoa aqui, em relação ao cone, vai estar sempre ajustado. Eles vão sempre Na arrumar verdade, 10 metros somente ali aqui, ó, no desenho, ó, somente ali no 15 metros. isso. E quando ele está aqui já aumenta, né? Porque tem um raio, querendo ou Para não, isso cada aqui é um um, raio, né? para cada um Para cada deles um. é um erro sempre aceitável, mesmo que varie um pouquinho, porque a pessoa não passa exatamente na mesma distância do cone, né? Ali tem um Uhum. certo erro, mas se vê que é muito pequeno, né? Aí eles ajustam essa diferença aí. Isso, é um ajuste. Ok, É um perfeito. ajuste da distância real com a distância virtual, enfim, Isso, percebida. Uhum. percebida. Muito bem. Bom, então tá, Léo, dá esses ajustes e vamos fazer mais outra Uhum. apresentação, né? Vamos fazer um exercício, gente. Eu sei que temos pouco tempo, mas Dale. na segunda-feira tentar achar um horário. Tem mais, vocês vão fazer o que amanhã? Pode ser Aula de também. alemão. Ah, aula de alemão, putz, grilo. Meu Deus, tem Oh, coisa difícil na vida. pessoal, muito obrigado aí É. pelo apoio aí, por vocês colocarem um tempinho do tempo de vocês do dia aí a me ajudar. Fico muito grato, muito agradecido. Ajudaram muito. Vou fazer essas mudanças que vocês orientaram aí, dentro do possível, dentro da minha capacidade, e depois eu mostro para vocês de novo. Tá bom? Beleza, estou te mandando também. Olha, Ô, André, nos conta aí onde é que tu vai agora esse fim de semana. Cara, no verão ainda, né? Tá bom de passear aí. vamos ver se eu vou para Turim, para Veneza. Eita, Se for para Torino, eu te sugiro visitar o Castelo Real, né? Cara, tem um burger,
tem um burger muito especial de Torino lá na via principal, só que eu não lembro do nome, é tudo preto, assim. É na rua principal à esquerda, chegando lá da estação. Mas aí tem que ver até se tu vai ter fome e tal, né? Mas ali é especial. Hum. E Não, tem. Venezia tem tanta coisa. Aí a minha sugestão é tu fazer a volta de... Se tu já fez Venezia, não? Não, não. A minha Não, sugestão é agora. tu fazer a volta andando de ônibus, que é deles, que é o barco, né? Aí tu vê a cidade de outro jeito. Vai caminhando até lá o fim, né? Até a Piazza San Marco. Aí na volta pega o busão que não tem tempo perdido. Se ficar cedo, mesmo assim, ainda tu pode ficar caminhando ali nas voltas, mas vale a pena. Pelo menos tu faz a volta também de barco no meio. É só pegar o busão. Tu chega na Piazza San Marco, tu chega no final lá, que é o lago, assim, né? Abre para o rio. À direita tem os ônibus, tem as linhas de ônibus, seria que são os barcos onde vai todo mundo, né? É baratinho ali, e aí briga por um espaço na rua ali para ver o Não, mano. mais fora. Tá louco, eu gastei até os tubos lá em Mas é Paris, lá. 2 euros, 1,5, 2 euros. Não, é busão, entendeu? Esse que é. Tá louco, olha. O Alex me levou lá em Paris, só gastei Sério? Me fez comprar champanhe lá, gastei todos eles. Eu tinha. O Alex me quebrou lá. Eu não acredito que ele fez isso, cara. Ele tinha que te ensinar a não gastar. Mas eu fiz Era. uma vaquinha. A outra coisa é tomar o drink lá, o Bellini. Não sei se tu conhece. Ah, não, Bellini não. Bellini é o típico de lá, de Tipo Venezia. Negroni, assim? É o típico drink de Venezia. Aí achar um lugar barato, mas esse já é um pouco mais caro, porque esse não tem jeito, senta ali, tu paga 10 euros, 5 euros, sei lá, esse mais caro. Mas o busão, lembra, é 2 euros, é 1,50, né? Vamos tentar fazer vaquinha para fazer a vaquinha para ver. Vaquinha eletrônica. Pegando as manhas do Alex. Que horror, não fala assim. Que horror. Então tá, Ribas. Tá bom? Segunda-feira ainda dá tempo de ver alguma coisa, se precisar, a gente está aí para te ajudar, enfim. Né? Não que a gente não possa fazer de repente final de semana, tu mandar alguma dúvida, mas é isso, tá bem? Acho que cada vez que tu apresenta, tu melhora bastante a tua apresentação. Eu vou dizer que hoje eu não curti muito, hoje não, mas tá feito, né? Não, cara, foi bom sim. Tem que treinar mesmo, acertar uns ajustes aí, que tu vai ver que vai otimizar bastante o tempo, cara. Parabéns. Estou te mandando a minha folha com as observações, tá? Opa, tá. Obrigado. Então tá, Isso aí, pessoal. tá, gente? Abraço. Parabéns, Muito obrigado. Até mais, Obrigado gente. por todos aí. Tchau, O tchau. André Tchau, tchau. Já tá quase Tchau. meia-noite lá para o André. Aqui, 10h30. Valeu então, André. Tchau, tchau. Muito Valeu, obrigado. parabéns, Léo. Parabéns aí Obrigado. mesmo.